Amados irmãos, a paz do Senhor, nós iremos iniciar a nossa aula de teologia. Aqui quem fala é o evangelista Jabes e eu quero orar com você. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração, te pedindo, Senhor, que o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos compreender as verdades genuínas do teu evangelho e acerca também da tua vinda, Senhor. Ó Pai, nos dê, meu Pai, entendimento para compreender esta carta, pela qual o apóstolo Paulo escreveu, ó Deus, nos deixando instrução acerca da vinda do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos aprender sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Então, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Primeira Tessalonicenses. Amém? Fala acerca da esperança alegre. O apóstolo Paulo é o escritor dessa carta. E o apóstolo Paulo, no início, ele cita também Timóteo e Silvano, que é Silas, né? Essa carta é cerca de 50 a 51 depois de Cristo. Em Corinto, Paulo estava na sua segunda viagem missionária quando ele escreve esta carta. Amém? E o portador possivelmente seja Timóteo, portador dessa carta. O destinatário dessa carta aos santos que estão na Tessalônica. E o tema dessa carta fala acerca da volta de Jesus Cristo. Então, o conteúdo dessa carta, eu quero voltar um pouco para que os irmãos compreendam. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai primeiramente para Filipos, né? Justamente com Silas, que é Silvano, que está comentando aqui na carta. Então, posteriormente, ele parte para Tessalônica. Ele vai até uma sinagoga para pregar ali, lembrando que a Tessalônica era a capital da Macedônia, então era a província romana e era um centro comercial, então era uma cidade grande. E aqui Paulo vai na sinagoga pregar o evangelho e muitos gregos daquela cidade, muitas mulheres importantes daquela cidade, recebem o Senhor Jesus. Isso está inserido no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. E quando eles recebem o Senhor, eles veem o crescimento do evangelho, chegando ali na Macedônia, então os judeus eles começam a tumultuar. E no capítulo 17 de Atos, no versículo 6, tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, que eles dizem que os que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Ou seja, eles estavam incomodando muito, né? Eles transtornaram o mundo com o evangelho. Aonde eles chegavam, pessoas eram salvas. Isso era maravilhoso. E Paulo, depois dessas circunstâncias, ele ganha muitas pessoas para Cristo, deixa ele plantado uma igreja fiel, abençoada, e posteriormente Timóteo vai dar testemunho acerca desta igreja que está ali, que é uma igreja que é firmada na fé, que é uma igreja vitoriosa em Cristo, de bom testemunho, mas havia alguns problemas também no seio da igreja. E agora o apóstolo Paulo vai ter uma tratativa com o povo acerca dessa primeira carta, que ele escreve, dando algumas orientações ao povo. A razão pelo qual ele descreve essa carta era para despertar a igreja acerca da vinda de Cristo. Amém? E o motivo pelo qual ele escreve essa carta é triplo. Em primeiro lugar, ele escreve essa carta para expressar a sua alegria pela igreja, pela fidelidade da igreja, né? Acerca de servir ao Senhor com fidelidade, dar bom testemunho. Em segundo lugar, ele quer enfatizar o que deve ser viver como crente. O que é viver como crente? O que é ter uma conduta cristã? Ele quer enfatizar isso. Também ele fala acerca do adultério e da avareza, ele dá algumas orientações acerca disso. E também ele quer explicar acerca da volta de Cristo. Amém? Deixando um esboço para os amados irmãos. Em primeiro lugar, Paulo fala que tinha sido bem recebido em Tessalônica e o trabalho foi bem feito ali, o Senhor abençoou e os crentes estavam fiéis, o trabalho que ele realizou entre eles. Em segundo lugar, Paulo vai falar acerca da conduta que eles deveriam ter como cristãos. Em terceiro lugar, Paulo vai falar acerca da sua ausência, mas que ele desejava estar com a igreja e da separação deles. Isso está no capítulo 2 e 3. Em quarto lugar, Paulo vai falar também acerca da falta que eles faziam, esses novos crentes ali de Tessalônica faziam para ele, e também dá orientações acerca da vida cristã, no capítulo de número 4 e 5, e em quinto lugar,
ele termina a carta com as suas saudações no capítulo 5, versículos de número 25 ao 28. Eu fiz um esboço também para que os irmãos compreendam melhor essa carta. O capítulo de número 1, Paulo fala acerca das saudações e das saudações à igreja e, posteriormente, ele fala acerca da fé dos Tessalonicenses, que era uma fé que eles eram fiéis, eles tinham bom testemunho, acerca da vida dos Tessalonicenses no seio da igreja, que eles eram exemplo para outros cristãos também e para outras pessoas. No capítulo de número 2, Paulo ele fala acerca do seu ministério ali quando esteve com eles, apresentando o evangelho ali, que ele sofreu diversas perseguições e ele também planeja a segunda visita a Tessalônica. No capítulo de número 3, ele continua falando acerca do desejo dele estar com eles na segunda visita. Fala também acerca da alegria que quando Timóteo veio trazendo algumas notícias acerca da igreja. E quando ele traz essas notícias, Paulo ele vai se alegrar justamente com os irmãos pelas notícias que receberam acerca de com Timóteo. Em quarto lugar, no capítulo 4, Paulo ele fala da vida que agrada a Deus, né? Abstendo-se das prostituições, da fornicação, abstendo-se da avareza, não sendo pesado aos irmãos, mas que as pessoas trabalhem, né? E ele vai explicar acerca disso, e principalmente ele vai explicar acerca da vinda de Cristo, lá no capítulo de número 4, da segunda vinda de Cristo. Está inserido no capítulo 4, versículo de número 15, que ele vai dizer assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos e amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque Cristo está nos advertindo acerca da sua segunda vinda. Cristo está nos advertindo que ele breve voltará, para buscar a sua igreja. E será no momento, de repente, em que os mortos ressuscitarão primeiro ao som do alarido, da voz de arcanjo, da trombeta de Deus. Então ele vai dando ensinamentos acerca da sua segunda vinda. Amém? O capítulo de número 5, também ele fala prontos para a segunda vinda, ou seja, nós devemos estar prontos, não se preparar, mas estar prontos, e isso não traria para a igreja surpresa, porque a igreja já está esperando o mestre. Então, não traria surpresa para a igreja, mas ele viria como ladrão para aqueles que não esperam. Mas para a igreja que espera, a igreja já está preparada. Todos os dias está aguardando o mestre. E ele fala também acerca da tricotomia, que quero compartilhar com os irmãos, ou seja, nós somos constituídos por espírito, alma e corpo, e deve ser o espírito, alma e corpo santificado, ali versículo 23 do capítulo de número 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala acerca da tricotomia, que nosso espírito, alma e corpo, as três partes, né, que compõem a primeira parte material, o corpo, e as partes que são imateriais, que é a alma e o espírito. Todo esse conjunto de forma integral, o corpo, ele deve ser santificado. Amém? E ele dá as saudações finais e encerra esta carta. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Escreva, estude, para que você tenha um maior crescimento, em nome de Jesus. Deus abençoe.